A gente exibiu só um trecho, mas o ministro ele abre falando que hoje, há 73 anos, a ONU inaugurava sua sede em Nova York, numa luta contra o nazismo, contra o fascismo, contra o imperialismo, e ele seguiu ali o seu discurso em defesa da soberania nacional. Como é que você faz essa leitura aí, principalmente depois de um dia nervoso no noticiário, como foi ontem, com o governo americano se manifestando, a nota do Itamaraty e tudo mais? Olha, Paulo, em primeiro lugar, quando você fala em nazismo, fascismo, eu vou repetir o que disse neste programa durante a semana. Quando tudo é nazismo e fascismo, nada é nazismo e fascismo. O ministro Alexandre de Moraes utiliza com muita frequência esses termos que, infelizmente, fazem parte de uma página escura da nossa história. A impressão que se dá, diante do que ele fala e das comparações absurdas, estapafúrdias que faz esse paralelo entre nazismo e fascismo com o que o Brasil de 2025, o Brasil de 2024, 2023 vive, demonstra que ele não tem nenhum conhecimento sobre história ou age de má fé ao utilizar essas palavras. O ponto central, Paula, é que há um incêndio dentro do castelo. O ministro Alexandre de Moraes pode falar o que ele quiser. E estou dizendo de incêndio de forma metafórica, senhores ministros, porque hoje em dia no Brasil nós precisamos falar exatamente assim, né? O disclaimer, caso contrário, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Há um incêndio dentro do castelo. É claro que há algo errado acontecendo. E quem colocou o Brasil nessa situação, quem colocou o Brasil debaixo ali dos olhos dos Estados Unidos e de uma forma muito ruim, foi o ministro Alexandre de Moraes, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Do contrário, os demais ministros teriam se manifestado lá atrás e agora, principalmente, contra essa tentativa do ministro Alexandre de Moraes de envolver a diplomacia brasileira. O Itamaraty só assinou esta carta porque faz parte de um consórcio. O governo Lula da Silva está pendurado no Supremo Tribunal Federal. Foi eleito porque o Supremo Tribunal Federal, claro, seu puxadinho, Tribunal Superior Eleitoral, maculou o processo eleitoral. Foi o Supremo quem tirou o Lula da cadeia, condenado, jamais descondenado, jamais inocentado, e hoje é o presidente. Isso é um consórcio, então ninguém larga a mão de ninguém. Aquela nota que o Piotr se referia agora há pouco, que trouxemos ontem, é carregada de bile, não faz parte da diplomacia brasileira, aliás, nunca fez, desde a redemocratização do Brasil. O Brasil é conhecido pela cordialidade. O Brasil não entra em guerra. Essa nota foi escrita pela caneta, provavelmente de assessores do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil não precisava estar nesta situação, finalizo. Quem colocou o Brasil nessa enrascada foram eles, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que não teve a humildade, a hombridade de reconhecer erros e de recuar quando dava para recuar. Agora, ele vai sofrer as consequências. E, repito, é no semblante dele, é na forma como ele fala. Nós também talvez tenhamos imagens, ou então eu digo aqui, é no semblante do sempre plácido ministro Luiz Roberto Barroso e que a gente percebe que as coisas não estão bem.